E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 23 dos 3 às 19h23, vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já, galera, deixa aquele likezinho aí, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí. Então vamos pro gráfico, que eu sei que vocês gostam disso. Então vamos ser direto ao ponto, cara. Primeiro, pedindo desculpa aí por esses 2 dias aí, eu tirei uma folgazinha e tudo. Tava com alguns problemas aqui também operacionais e eu acabei não fazendo análise aí, mas não mudou muita coisa, né? Então vamos lá, galera. O Bitcoin, né? O Bitcoin, como eu falei para vocês na última análise, a gente estava chegando aqui perto da região de 68, né? E eu falei que possivelmente aqui a gente ainda não estava muito confiante aqui para uma alta, para vir buscar a região de 72, a não ser que a gente chegasse a romper a região de 68, que é a região de 50% do canal total, entre os 64 e 72, né? Então o mercado ele bateu praticamente no 68 e começou a retrair. Galera, o que está segurando o Bitcoin é exatamente essas duas médias aqui, ponderadas no volume, que é do play do dia 5 de março, e o camarada que está segurando mesmo aqui é do dia 28 de fevereiro de 2024. Se a gente for pegar aqui no que é, a gente ainda está acima praticamente aqui dos 50%, que é positivo, galera. Olha que interessante, é positivo ainda, justamente por isso. A gente está acima da média do dia 5 e a gente está acima dos 50% dessa aqui. A gente praticamente veio quase buscar aqui os 50% da barra do dia 28, não conseguimos, mas estamos acima dos 50% dessa barra. É uma coisa positiva para o Bitcoin? Galera, é totalmente positivo para o Bitcoin, só que a gente tem algumas preocupações. Como eu falei com vocês, esse indicador aqui é um indicador que eu gosto demais, só que eu ainda estou aprendendo a usá-lo. E com isso, né, vai bater algumas dúvidas para mim até que fique tudo claro. Então, assim, essa alta do Bitcoin ainda está me mostrando aqui o quê? Uma certa fraqueza, ou seja, por mais que a gente esteja em cima de umas duas diffs, em cima dos 50% de uma barra de atividade profissional do dia 5, a gente tem aqui uma fraqueza do OBV. O OBV ele tinha que estar trabalhando aqui em cima dos 50% da VWMA. Então, isso para mim que caracteriza ainda assim que o Bitcoin está em uma fraqueza. E essa fraqueza pode fazer com que o ativo, né, o Bitcoin, ainda venha buscar outras correções e eu vou avisar para vocês quais são essas correções, beleza? Uma coisa também aqui que no SDT que me preocupa mais no Bitcoin ainda é o OBV do SDT está positivo. Veja que a gente fez toda essa distribuição ali, começou 5 de fevereiro de 2024, depois disso a gente tem uma queda muito grande aqui no SDT. Toda essa queda aqui, ó, tá vendo que quando a gente consegue... Olha que interessante, no SDT, quando a gente começou a fazer aqui o movimento acima da VWMA, a gente testou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes a VWMA, e essas 8 vezes aqui que o mercado aqui fez todo esse período, a gente aqui ficou andando no lateral, né? Então a gente ficou aqui de um processo que a gente chama aqui de distribuição. Então os players aqui estavam aqui vendendo nessa região aqui, acumulando na verdade nessa região aqui, só que aqui eles começaram a vender, deram aquele olé. Inclusive foi um olé que eu levei, né? Que eu estava falando aqui de uma possível alta aqui e eu acabei, né, que o mercado respeitou uma expansão da FiMate aqui, depois veio tudo para baixo. E aqui estava mostrando justamente isso, essa fraqueza nesses pontos aqui no USDT. Então é um indicador que está se mostrando muito eficiente para mim. E esse indicador, para quem me acompanha, sabe que eu comecei a usar aí no finalzinho de 2023, comecei aqui em 2024, eu estou usando ele. Então, para mim, é um indicador muito poderoso. Então, quando a gente perdeu essas linhas, eu por distribuição total. Então, toda vez que o mercado batia nessa VWMA, ela respeitava essa região, né? Batendo aqui, né, e vindo para baixo, batendo aqui e vindo para baixo, ou seja, a VWMA abaixo do OBV. Então, significa que a tendência vigente aqui é uma tendência de queda. Só que a gente chegou em um ponto interessante, que é justamente um ponto, né, que ele chegou na máxima ali, na mínima, né, nessa região, fez um topinho aqui, um fundo duplo, e agora começou a ficar branco, fez o primeiro reteste, e novamente aqui ele está ficando branco. Desculpa, galera. Ou seja, o dinheiro do SDT que antes estava em distribuição, agora está acumulando. Por alguma maneira aqui, a galera está colocando dinheiro aqui no SDT. E se isso acontece, o ativo ele começa a subir e o Bitcoin começa a descer. Diferente do Bitcoin, que todo esse período aqui, ó, que o SDT estava acumulando aqui, ó, todo esse período aqui
estava distribuindo, na verdade, o Bitcoin estava acumulando e agora ele demonstra fraqueza, perdendo a VWMA. Fez o primeiro teste, queda. Fez o segundo ali, nem chegou na VWMA, queda. E está indo testar novamente essas regiões. Então, por isso, a gente fala aqui, né? Eu, particularmente, falo que eu ainda não estou confiante nessa alta do Bitcoin, justamente por isso. Eu vou falar já a expansão para vocês. Então, o dinheiro, primeira coisa que a gente tem que saber, o dinheiro está entrando aqui no SDT e o dinheiro aqui está saindo do Bitcoin. Não sei pelo motivo disso está acontecendo. Só que aqui eu tenho desencarteiramento e aqui eu tenho carteiramento. Isso não é legal. Pela regra da FiMate, quando a gente chega em um ponto desse aqui, a gente marca esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ou seja, eu tenho um canal de referência aqui. E aqui eu teria toda a zona neutra, né? Então, o canal de referência fica aqui. Canal de referência fica aqui. E minha zona neutra, ela vai ficar aqui, tá? Vou botar aqui mesmo, que é no 50 mesmo aqui, né? Todo esse canal, né? Então, ou seja, o mercado pela FiMate, eu vou explicar rapidamente aqui para vocês, pela FiMate, a gente ainda está em uma tendência de queda, e isso aqui só ia melhorar pela FiMate se o mercado viesse, né, e rompesse aqui, ó, a zona neutra. Nesse ponto aqui, possivelmente, teria aqui um ciclo de alta, né, um ciclo de alta aqui vigente, né? Porque o mercado ele pode muito fazer esse movimento aqui, chegar aqui nessa região e voltar. Quando ele perde 2 níveis para cima aqui, significa que a maior possibilidade aqui é do mercado começar agora a ter uma alta exponencial aqui no ativo, beleza? Então a gente está dentro, praticamente aqui, dentro do canal de referência novamente, né? Então testando novamente aqui esse ponto, que é um ponto da barra do dia 6 de maio de 2024. Nota que a gente ainda não ganhou ela assim mesmo, por não ganhou. Né? Tá brincando nessa região aqui, só que aqui tá positivo, isso aqui não cheira muito bem, beleza? Então a gente tem que entender isso aqui no nosso querido, rapaz, eu tirei o que não era para tirar, mas ficou certinho. Nosso querido SDT, viu que ele marcou lá o ponto de 6 de 4,72, depois disso queda aqui, e a gente está segurando na VWAP, né? Então essa VWAP aqui ela tá servindo aqui como nível de suporte. Pode ver aqui que está em 4,30. Então, chega nesse ponto aqui, a gente tem uma retraçãozinha nessa região. Então, dito isso, a gente vai aqui para o nosso querido Bitcoin também no gráfico. Isso aqui é o gráfico de 6 horas. Nessa plataforma, não tem como botar essa merda em diário. Né? Não tem como botar em diário. Mas aqui no gráfico de 6 horas, o que a gente consegue ver? Que a gente está tendo um aumento aqui, ó, no CDV aqui, né? Então, aumento, ou seja, esse aumento aqui significa que as sardinhas estão comprando. Mais uma preocupação para mim. Então, nessa região aqui, tá vendo aqui que toda vez aqui que... Esse indicador é o contrário aqui, né? O OBV, a gente tem aqui o indicador realmente ali dos institucionais. E esse CDV aqui é dos sardinhas mesmo, né? Então, tipo assim, ó, toda vez que eles estão vendendo aqui, o ativo está subindo. E agora ele começou a comprar novamente, ou seja, está tendo atividade aqui da galera, da massa. Então, a massa aqui está comprando nessa região. Então, eu já tenho aqui a informação que o nosso querido SDT, ele está em um período agora de acumulação, que não é positivo para o Bitcoin, e o Bitcoin está em um período de distribuição. Aqui eu já tenho informação que as sardinhas estão começando a comprar nessa região. Então, pô, fico com o pé atrás ainda com o Bitcoin. Então, dito tudo isso, eu tenho aqui um pivô para a gente traçar aqui no Bitcoin que pode ser que aconteça. Então, qual é esse pivôzinho aqui? Ó? Eu vou pegar aqui a ferramenta, vou pegar lá do último topo, vou marcar minha primeira onda aqui, onda 1 aqui, né? Ou seja, onda A nessa região. Vou colocar essa expansão lá em cima, onde foi feito aquele topinho aqui, ó, que é mais ou menos aqui nessa região. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pivô traçado, ou seja, tem uma onda A aqui nessa região, uma onda B aqui nessa região e tem uma projeção de onda C nessa região. Essa região aqui é o 55.707.40, seria o mesmo tamanho aqui da nossa querida onda A, e o 127 ali seria a expansão total, a máxima, na verdade, né, de uma onda C aqui, né? Ou seja, praticamente, como ela é maior do que a primeira onda aqui, né? Então a gente teria aqui uma onda 3 aqui praticamente. E se a gente rompe esse 52.225.36, a gente aumenta a chance aqui de ter uma onda maior aqui, ou seja, não uma onda mais corretiva, isso é uma onda de expansão aqui para baixo. Então corre esse risco.
Então, eu tenho essa primeira expansão. Só que, diante de tudo aqui, eu tenho 50% dessa região. Então, se o mercado ele perde essa região aqui, ele tende a buscar os 50%. E qual seria os 50% dessa região? É justamente isso que eu vou falar para vocês. Vou colocar aqui para cá. Vamos botar aqui. Beleza. E eu tenho aqui uma expansão perto da onda A, ou seja, 59.979,89. Ou seja, isso aqui seria os 50% da expansão de 64 a 55. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês é uma possibilidade. Não estou falando que vai acontecer, mas como o OBV aqui está negativo, eu tenho a galera lá sardinha comprando, e eu também tenho o STT mostrando que a gente está em um momento de acumulação, então essa possibilidade aqui, na minha opinião, tem mais chance de acontecer. Então, outra queda no Bitcoin, tá? Então, assim, para chegar nesses patamares aqui, o primeiro patamar é esse aqui, dos 50. Perdendo esses 50 aqui, possivelmente a gente pode fazer aqui chegar nos 55 a 52 mil dólares, que seria praticamente os 50% desse próximo canal. Então, dito isso aqui, a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Na verdade, eu tô com essa pulga atrás da orelha aqui. Mas, galera, pô, eu tô em cima de uma DIFS. Galera, eu sei disso. Eu sei que tá em cima de uma DIFS. E se o mercado aqui chegar e começar a subir disparadamente, eu sei que a gente estava em uma região que é uma região que é para acontecer isso. Só que eu só vou acreditar que isso aqui realmente, de fato, vai ser real quando esse OBV meu aqui, ele começar a ganhar essa VWMA, ou seja, como a VWMA aqui ela é dinâmica, o que pode acontecer é a VWMA começar a passar por aqui, vir por aqui, vir por aqui. E aí o mercado ainda está vermelhinho, ele pode fazer retestes, eu não quero que bata aqui e fique indo para baixo. Pode fazer reteste e romper. Quando rompe essa região aqui, eu vou entender que aqui agora está entrando dinheiro no Bitcoin. Então essa alta aqui, ela é uma alta que eu posso acreditar que seja constante, que realmente aqui vai acontecer alta no Bitcoin. Enquanto isso aqui não acontecer no OBV, eu não acredito que o Bitcoin vá subir, galera. Essa é a minha opinião. Se eu tiver errado, me desculpe, mas porque realmente esse indicador aqui é um indicador que eu estou usando agora, então, pô, eu não tenho muito tempo com ele, tem pouco tempo com ele, eu estou estudando ele, né? Então, isso aqui é o princípio para mim, do que eu já estudo, né? Do que eu já estudei sobre o OBV. Então, para mim acreditar aqui que realmente o mercado ele vai para cima, ele tem que acontecer isso. Enquanto ele estiver abaixo da VWMA, eu vou acreditar, galera, em quem? Em distribuição. Olha aqui, abaixo da VWMA. Olha toda essa queda que aconteceu no STT. Porque o OBV estava abaixo da VWMA. E toda vez que vinha testar a VWMA, o STT ele caía, fazendo assim com que o Bitcoin tivesse toda essa alta que teve. Então, agora o que aconteceu? Aqui, galera, tá fazendo o seguinte. Aqui a gente está rompendo a VWMA, fez o primeiro teste e está acima da VWMA. Isso aqui é positivo para esse ativo. Então eu acredito mais que o ativo comece a subir e o Bitcoin começa a cair por conta disso daqui. Se eu for pegar o Bitcoin e for pegar aqui, ó, lá do comecinho, ó, o Bitcoin começou a ficar positivo aqui. É praticamente isso aqui que eu estou vendo aqui, que aconteceu nesse ciclo, ó. Isso aqui que aconteceu nesse ciclo aqui, é justamente o que está acontecendo aqui. Diferente mas pô, depois que o mercado ele começou a andar aqui, ó, ele veio testar e rompeu. No momento que ele rompe, olha o que aconteceu com o Bitcoin. Teve toda essa alta no Bitcoin, ou seja, aqui a gente começou a ficar positivo. Aqui eu comecei a acreditar em uma alta exponencial aqui do Bitcoin. Só que agora o Bitcoin está fazendo exatamente ao contrário. Ele está vindo aqui rompendo a VWMA para baixo, que aconteceu aqui, ó. Depois do rompimento aqui a gente teve queda. Então, é esse ponto que é interessante a gente entender. Então, se eu for pegar aqui, ó, ó, Bitcoin caindo aqui, no período de distribuição, opa, agora começou a ficar legal. Olha que interessante, eu vou diminuir isso aqui, eu vou tirar isso aqui, tá? Eu vou tirar isso aqui e vou deixar assim para vocês. E vou botar isso aqui mais assim, ó. Pronto, eu mostro isso aqui para vocês. Olha o que está acontecendo aqui, o Bitcoin. Nota que eu tenho aqui uma DIFS que está vindo lá do camarada dia 24 de outubro. Dia 24 de outubro, para quem acompanhou, tem uma barra aqui laranja, amarela, nessa região aqui, certo? Então, toda vez que o mercado ele toca nessa linha aqui, a gente tem atividade profissional, e aí o mercado chegou nesse ponto. Cara, esse ponto que o mercado chegou, vou aumentar para vocês. A gente fez aqui, ó,
nesse ponto aqui, ó, nesse dia a gente estava começando a ficar branco, ou seja, a gente estava saindo de negativo OBV e entrando para positivo OBV. Então, nesse momento, em cima de uma DIFS, porra, cara, muito top. E eu vacilei que eu não peguei essa entrada. E vocês sabem por que eu não peguei essa entrada, né? Que foi na hora que eu troquei lá a de corretora por causa de volume, acabei vacilando, não peguei essa entrada e não tinha traçado essa VWAP aqui, que me alertou, foi até um seguidor. E aí, galera, começou a entrar justamente grana no Bitcoin. Começou a entrar grana no Bitcoin. Agora é o seguinte, eu tenho aqui esse camarada do dia 23 de janeiro e eu tenho ele positivo em cima de uma VWMA. Olha que interessante, cara. Eu tô vendo que o preço está em cima da VWMA e aqui eu tô vendo que o OBV está positivo. Então aqui eu tenho uma confirmação que os plays estão ali comprando nessa região. Eles não estão distribuindo, eles não estão vendendo, eles estão comprando. E depois disso, olha a alta que a gente teve no Bitcoin. E agora exatamente o que está acontecendo aqui. A gente está chegando em uma região, vamos lá, a gente está chegando em uma região que é a mesma coisa. Eu vou tirar essa aqui rapidamente, só para mostrar para vocês, ilustrar aqui para vocês. A gente está em uma região de defense, que a gente já testou aqui, subiu e está novamente em cima dessa região. Só que diferente daqui, a gente está em um momento de distribuição. Então é por isso que eu não tenho essa confiança ainda na alta do Bitcoin. Posso estar errado? Posso, novamente. Eu sei que eu estou em cima de uma VWAP. E se eu não tivesse um indicador de OBV, eu falaria que aqui era um ótimo lugar para compra. E na verdade ainda é um ótimo lugar para compra, mas eu vou esperar o mercado aqui se decidir para ver o que ele vai fazer. Beleza? Então, nesse momento aqui que o Bitcoin está sentado em cima da VWAP, a gente tem aqui a distribuição. O mercado era para estar branquinho, como aqui, ó. Se ele tivesse branquinho desse jeito aqui, em cima dessa VWAP, eu estava muito feliz da vida. Eu poderia até fazer outra entrada no Bitcoin, mas ele não está diferente. Ele está para baixo, então tem uma força aqui mais vendedora, ou seja, os players aqui estão vendendo de forma passiva. E isso me preocupa. E me preocupa mais por saber que o STT está positivo. É isso aqui que eu queria ver no Bitcoin. E a gente tem aqui um desencarteiramento e aqui eu tenho um encarteiramento. Isso me preocupa. E quando eu venho aqui no gráfico de 6 horas, eu vejo aqui que a sardinha estão comprando nessa região. Então, eu tenho essa preocupação, beleza? Então, galera, vamos ver o que vai acontecer. Não é nenhuma indicação. Vocês sabem muito bem que eu comprei pesado nessa região. Falei para vocês que eu ia comprar pesado nessa região. Estou comprado, tá? Nessa região aqui. Poderia comprar mais aqui se tivesse branquinho meu OBV, se ele tivesse positivo. E, enfim, na verdade, aqui ele nem quer dizer que ele está negativo, né? Esse vermelho aqui ele só quer dizer que ele está abaixo da VWMA. Beleza? Mas, ó, tá vendo aqui que ele não renovou esse fundo, né? Ele não chegou a renovar esse fundo aqui. De qualquer maneira, vocês entenderam o que eu tô falando. Então, a primeira parada aqui do querido Bitcoin, se realmente essa fraqueza ela for realmente válida aqui, né? Ela se confirmar, seria na região ali dos 59 mil. Ou seja, o mercado chegar aqui e fazer essa primeira pernada aqui, ó. Beleza? Essa aqui seria o primeiro alvo do Bitcoin. Se a gente rompe essa região aqui, a gente faria aqui a nossa expansão de 100%, ou seja, o mesmo tamanho da onda 1 aqui, na onda 3 para cá, seria o 50%, e aqui a máxima da expansão do 127. Depois que acontece esse movimento aqui, a gente tem uma alta, né? Porque aqui depois de uma onda corretiva vem uma onda de impulsão, certo? Então, isso aqui é minha preocupação toda no Bitcoin. Eu quero que eu esteja totalmente errado e que isso aqui vá para cima mesmo. Eu tô querendo que vá para cima, não quero que faça correção, não. Mas se fizer nessas regiões aqui, nesses pontos interessantes, e o OBV começar a ficar branco, se começar a ficar positivo aqui nessas regiões, que eu sei que eu estou dentro de uma onda corretiva, aí eu penso em já estar mais grana no Bitcoin. Então, por enquanto, eu fico na minha, tá? Pode sim ter uma altinha aí para vir buscar essa região novamente, pode, não tem problema. Falta 1 hora e 17 minutos para fechamento de vela. E esse fechamento de vela aqui, se ele fechar acima dos 64, teoricamente, a gente começa a pensar em o mercado vir buscar 68.505.16. Ou seja, esse camarada aqui. Beleza? Então, essa é a minha dica para vocês no Bitcoin, tá, galera? Tudo indica no Bitcoin pelo OBV que a gente realmente ainda tem essa fraqueza e pode sim passar por essa correção. Então, fiquem muito atentos.
É uma região boa de comprar nessa região aqui? Na minha opinião, é. Mas com essa ressalva que a gente pode ter essa correção. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês souberem aí alguma informação do OBV, se eu estiver falando alguma coisa errada, se vocês tiverem alguma dica para acrescentar no OBV, ou uma leitura que vocês tenham, pô, não deixa de falar pra gente aqui, beleza? Comenta aí embaixo, fala, se quiser dar alguma opinião aí, pode dar opinião, não tem problema nenhum. E aí a gente aqui vai se ajudando, beleza? Eu vou passando informações para a galera e vocês também, se tiver mais informação do que eu sobre o OBV, né? Ou até mesmo se quiser deixar uma análise aí para a gente também, falar alguma coisa que vocês estão achando, vocês podem deixar no comentário que eu vou responder vocês, beleza? O intuito aqui é ajudar cada um, galera. Aqui eu estou aprendendo, né? Com vocês também, quando deixou alguma coisa, inclusive nessa VWAP aqui, né? Eu tinha vacilado, um seguidor chegou e falou para mim, pô, deu uma dica interessante, realmente nem tirei ela, e eu vou passando isso para vocês. A única coisa que eu peço, galera, é só um likezinho aí para compartilhar mesmo o vídeo, né? Para que o YouTube entenda que isso aqui realmente seja relevante, passe para outras pessoas também, pessoas que realmente não têm condição aí de pagar um curso e tudo, a galera que quer saber um pouquinho de volume e não sabe onde encontrar, né? Então é isso, beleza? Então, tamo junto, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E agora eu vou partir lá para o mercado brasileiro para entender como é que tá a situação por lá e também deixar a análise aqui para vocês, beleza? Tamo junto. É isso aí. Os